Bom dia, sexto ano. Hoje, a nossa aula da sexta-feira, dia 4/12, nós vamos primeiro observar e corrigir a atividade do livro da nossa página 236 sobre polígonos. Questão de número 26, na página 236. Como podemos definir linhas poligonais? Então, essa questão 26 é uma questão que você pode colocar a sua própria definição sobre o que é linhas poligonais, certo? Então, você pode colocar uma definição ou você pode colocar a definição que tem no seu livro. Então, o que são linhas poligonais? São curvas formadas por segmentos consecutivos e não colineares. Então, não colineares. O que quer dizer não colineares? Eles não estão na mesma linha, eles se encontram em linhas diferentes. Porque colineares quer dizer mesma linha. E não colineares, eles estão em linhas diferentes. Questão de número 27. Dentre as figuras seguintes, apenas uma é polígono. Identifique essa figura. A figura 1 é formada por linha reta, mas está aberta. Não é polígono. A figura 2 é fechada, é formada por linha reta, mas ela está fechada aí, sendo dividida em duas. Então, não é polígono. A figura 4 é fechada, mas tem uma linha curva. Não é polígono. A figura 3 é fechada e formada por linhas retas, formando uma figura só. Então, na questão 27, apenas uma é polígono, que é a figura de número 3. Questão de 28. Qual é o nome de um polígono regular que possui letra A, 6 lados, letra B, 7 lados, letra C, 9 lados, letra D, 11 lados e letra E, 20 lados? Então, você pode encontrar os nomes dos polígonos na página 235, onde tem a tabela, tem o nome dos polígonos, tem a quantidade de lado, tem a classificação dele quanto ao lado e a classificação dele quanto ao ângulo, certo? Então, o primeiro é o de 6 lados, que é o hexágono. B, 7 lados, heptágono. C, 9 lados, eneágono. D, 11 lados, é unidecágono. Unidecágono. E 20 lados, icoságono. Então, nós temos aí a questão de número 28. Questão 29. Classifique os polígonos abaixo em polígonos convexos e não convexos. Então, os polígonos convexos e tem os polígonos não convexos, que são os polígonos côncavos. Polígonos convexos e não convexos, que são os polígonos côncavos. Classifique os polígonos em convexo ou não convexo. O primeiro, convexo,
segundo é côncavo, certo? Então, o primeiro polígono é convexo, o segundo é não convexo, que é chamado de côncavo, o terceiro é não convexo, que é chamado de côncavo, e o quarto é não convexo, que também é chamado de côncavo. Então, questão número 30. Considere as sentenças. 1. Um polígono que possui 6 lados é denominado hexágono. Um polígono que possui 6 lados é chamado de hexágono verdadeiro. 2. Noveágono é um polígono de 9 lados? Não, é neágono. Então, a 2 é falso. 3. Um polígono de 11 lados é chamado de dodecágono? Não. 7. Heptágono é um polígono de 7 lados? Verdadeiro. Assinalando V para verdadeiro e F para falso, vamos encontrar a sequência. Primeiro foi verdadeiro, segundo foi falso, terceiro foi falso, quarto verdadeiro. Alternativa de letra D. Na página 237, tem um texto falando por que desaparecem aviões e navios no Triângulo das Bermudas. Então, vamos acompanhar o texto para a gente falar um pouco de triângulo. Página 237, o texto por que desaparecem aviões e navios no Triângulo das Bermudas. Tem a figura aí, tem o ponto Miami, Bermudas e San Juan, formando aí o triângulo, onde tem o Oceano Atlântico, Estados Unidos, Golfo do México e o Mar do Caribe. Mais de 100 navios e aviões desapareceram desde o final da Segunda Guerra entre o arquipélago das Bermudas, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a cidade de San Juan, em Porto Rico. Os limites dessa região formam um triângulo imaginário sobre águas do Mar do Caribe, que há séculos desperta temores. Ainda assim, a fama do Triângulo das Bermudas como cenário de fenômeno inexplicável cresceu mesmo a partir de dezembro de 1945, quando 5 aviões da Marinha Americana sumiram sem dar vestígios. Então, como você pode ver, para formar um triângulo, precisamos de 3 pontos distintos, ou seja, diferentes, em um mesmo plano. Então, essa figura geométrica é muito utilizada principalmente para navegações. Então, esses 3 pontos distintos, ligados por linhas que se unem, formam um triângulo. Eu tenho 3 segmentos unidos, cada um com um vértice, formando um triângulo. O triângulo é uma figura que possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Esses ângulos podem permanecer na parte de dentro, sendo chamados de ângulos internos, e também os ângulos de fora, sendo chamados de internos. Vamos acompanhar o vídeo.
Vocês podem acompanhar a leitura sobre triângulos na página 238. Quadro. Na aula de hoje nós vamos estudar os elementos do triângulo. Então, como que a gente começa a construir um triângulo? A gente marca 3 pontinhos. Aqui o pontinho A, o pontinho B e o pontinho C. Esses pontinhos serão os vértices do triângulo. Este triângulo terá vértices A, B e C. Agora vamos construir os lados do triângulo. Para construir os lados do triângulo, nós ligamos o ponto A ao ponto B, depois ligamos o ponto B ao ponto C e o ponto A ao ponto C. Quais são os nomes desses lados? A minúsculo é o nome do lado oposto ao vértice A, B minúsculo é o nome do lado oposto ao vértice B, e este lado oposto ao vértice C recebe o nome de C minúsculo. O vértice você representa com uma letra maiúscula e o lado você representa com uma letra minúscula. O que falta agora? Faltam os ângulos. Agora nós vamos aos ângulos do triângulo. Observe que o lado B e o lado C formam este ângulo, que fica no vértice A. Qual será o nome deste ângulo? A com um chapeuzinho. O nome do vértice e um chapeuzinho. O nome deste ângulo, que é formado pelos lados A e C, que fica no vértice B. O nome dele é B com um chapeuzinho por cima. E este ângulo que fica no vértice C tem nome C com um chapeuzinho. Todos esses lados são opostos. Existe uma medida muito importante no triângulo, que é o perímetro. Como você calcula o perímetro? Você representa assim 2π. Você soma as medidas de todos os lados do triângulo. Se você divide isso por 2, você chega no semiperímetro. E é o semiperímetro é A mais B. Mais C dividido por 2. Esse 2 que estava multiplicando passa para o outro lado dividido. Agora nós vamos à classificação dos triângulos, a classificação dos triângulos em relação aos lados. Nós vamos. Os triângulos eles possuem duas classificações. A primeira, quanto ao lado, que eu tenho 3 nomes para classificar olhando os lados. E a segunda classificação é quanto ao ângulo. Então, ele possui 3 nomes para classificar quanto ao ângulo. Então, no total, eu tenho aí 6 classificações: 3 quanto ao lado e 3 quanto ao ângulo. Começar com um triângulo que tem todos os lados iguais. Está aqui o nosso triângulo que tem todos os lados iguais. Este lado é igual a este, que é igual a este. Consequentemente, todos os ângulos também são iguais. Como se chama esse tipo de triângulo que tem todos os lados iguais? O nome dele é triângulo equilátero. Triângulo equilátero. E agora nós vamos falar de triângulo. Esse triângulo equilátero possui os 3 lados iguais, os 3 lados com a mesma medida. Então, o prefixo látero vem de lado e equi de iguais ou mesma medida. Mesma medida é que o prefixo e látero de lado. Então, triângulo com mesma medida de todos os lados. Tem 2 lados iguais. Lado. Opa. Está aqui o triângulo. 2 lados iguais. Estes 2 lados são
chama esse tipo de triângulo que tem dois lados iguais? Isósceles. É um triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Por fim, um triângulo que tem todos os lados diferentes. Tá aqui um triângulo que tem todos os lados diferentes. Este lado é diferente deste terceiro lado. Todos são diferentes. Este ângulo é diferente deste segundo ângulo. E esses dois ângulos são diferentes desse terceiro. Como se chama esse tipo de triângulo? Escaleno. Escaleno, todos os lados diferentes e todos os ângulos também são diferentes. Então, essa é a primeira classificação quanto ao lado dos triângulos. Equilátero, quando ele tem os três lados iguais. Isósceles, quando ele tem dois lados iguais somente. E o escaleno, quando ele tem as três medidas diferentes. Então, aí eu tenho as três primeiras classificações quanto ao lado. Então, a gente vai agora, por enquanto, para a nossa página 239. Vamos acompanhar na nossa página 239, lá embaixo onde tem a aplicação, questão de número 31. Questão de número 31. Então, na questão 31, ela diz o seguinte: considere o triângulo abaixo, faça a indicação dos seus lados, vértices e ângulos. Então, você vai poder fazer aí mesmo no seu livro. Pegue o seu lápis, coloque em cima classe e a data de hoje, certo? 4/12, atividade de classe. Então, você vai, com o seu lápis, na questão 31, dizer quem é os lados, quem é os vértices e quem é o ângulo. Se você está acompanhando o vídeo, você vai ver que AB, BC e CA são os lados dos triângulos, não é isso? Você vai ter o ângulo AB, o lado AB, o lado BC e o lado CA. Você pode puxar uma setinha aí no seu triângulo no livro e responder, colocar de lado a opção lado. Onde tem essa bolinha com o a bolinha com o B e a bolinha com o C, que é um encontro aí de duas semirretas se encontram em um ponto. Então, aí você pode chamar de vértice. Aí você puxa uma setinha para essas bolinhas vermelhas que estão aí e coloca do lado o nome vértice. E os ângulos, dentro você faz um desenho do ângulo, feito está apresentado na figura. O ângulo A, essa parte de dentro aqui, ó, azul, você põe aqui o ângulo A, aqui o ângulo B e no outro ângulo C, na sua figura apresentado aí. Então, na questão 31, você já consegue identificar os ângulos, os vértices e os lados. Questão de número 32. Classifique os triângulos abaixo quanto ao lado. Então, olha a classificação aí quanto ao lado. Primeiro, vocês vão olhar para o triângulo da letra A e vão ver que tem três linhas. Se estão três linhas, é porque está indicando que os três lados são iguais. O primeiro lado com uma linha, o segundo lado com outra linha e o terceiro lado com outra linha. Então, três lados iguais. Então, a letra A é equilátero. A letra B tem um lado com uma linha, um lado com outra linha. Então, eles são iguais. E o terceiro lado com duas linhas. Então, indica que ele é diferente dos outros. Então, se ele tem somente dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. E na letra C, onde ele tem um lado com um tracinho, o outro lado com dois tracinhos e o terceiro lado com três tracinhos. Então, os três lados são diferentes, cada um com um tracinho diferente. Ele é escaleno.
Vamos ver agora a classificação dos triângulos quanto ao ângulo. Você também pode classificar os triângulos quanto aos ângulos. O primeiro triângulo é aquele que tem um ângulo igual a 90 graus. Já vai desenhar aqui. Este triângulo tem vértices A, B e C. E este ângulo que fica no vértice A é igual a 90 graus. O ângulo A é igual a 90 graus. Como se chama esse triângulo? Triângulo retângulo. É o O triângulo ângulo reto, olha aqui, de 90 Este lado graus, oposto ao ângulo retângulo. reto se chama hipotenusa. Os outros dois lados se chamam catetos. Agora nós vamos desenhar um triângulo que tem todos os ângulos menores que 90 graus. Todos os ângulos deste triângulo de vértices A, B e C são menores que 90 graus. Como se chama esse tipo de triângulo? Acutângulo. Vem de agudo. Porque todos os ângulos deste triângulo são agudos. E existe um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Qual o nome do ângulo maior que 90 graus? Obtuso. Está aqui o ângulo A, o ângulo C. E este ângulo A é maior que 90 graus. É um ângulo obtuso. Como se chama este triângulo? Obtusângulo. Triângulo obtusângulo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos observar o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo. Então, nós já estudamos os ângulos, já sabemos que o ângulo reto ele mede 90 graus, que é formado por esse quadradinho que vocês estão vendo aqui, o quadradinho. O ângulo agudo, nós já vimos que são aqueles ângulos que são mais voltados para fechar e não para abrir, são os ângulos menores que 90. E os obtusos são os ângulos mais abertos, é aquele mais aberto, mais espaçoso, que são os ângulos maiores que 90 graus. Tiramos que nós vimos o de 0, o de 180 e o de 360. Então, agora nós vamos responder a questão 33, classificar os triângulos quanto aos ângulos, certo? Classificar os triângulos quanto aos ângulos. Então, vamos ver aí. Letra A, ele possui os três ângulos menores, ó, são mais fechados, ângulos menores que 90 graus. Então, a letra B, você vai classificar como o quê? Coloque aí na página 240, questão 33, classe. Só a questão 33. Letra A, acutângulo. Letra B, ele está retinho, tem um quadradinho aí, está formando um ângulo reto. Então, nós temos um triângulo retângulo. E na letra C, ele tem um ângulo mais aberto, onde tem um ângulo maior que 90 graus, e ele está sendo aí obtusângulo. Então, nós vimos a atividade sobre polígonos. Vimos também essa parte de triângulos. Agora, nós vamos para a questão de número 34. Questão de número 34. Classifique os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Então, eu vou ter que colocar dois nomes. Isso. Quanto aos lados, eu tenho três nomes: equilátero, isósceles e escalenos. E quanto aos ângulos, eu tenho retângulo, acutângulo e obtusângulo. Então, eu vou botar dois nomes para cada letra dessa aí. Então, se você não fez, você vai fazer agora, dá uma paradinha aí, faz a atividade e vamos tentar agora ver se a gente consegue colocar os nomes corretinhos, vendo aí o que tem escrito no livro e assistindo
o nosso vídeo. Letra A. Quanto ao ângulo? Eu já estou vendo que ele tem um quadradinho aí com um ângulo reto. Então, eu já posso botar retângulo. E os dois lados são iguais e um é diferente. Então, ele é isósceles. Então, a letra A é isósceles e retângulo, porque possui um ângulo reto. Letra B. Três lados iguais, ó. 3,5, 3,5, 3,5. Ele é equilátero. E todos os ângulos são menores que 90, são agudos, então é acutângulo. Letra C. 6 centímetros, 4 e 3, todos os três lados diferentes, é escaleno. Tem um ângulo maior que 90, que é um ângulo de 130, é um ângulo obtuso, então ele é obtusângulo. Letra D. Dois lados iguais, com 4 e um de 7. Então, ele é isósceles. Dois lados iguais e um diferente. Um ângulo maior que 90, porque tem um ângulo de 110 aí. Então, ele é obtusângulo. Letra E tem um ângulozinho reto, está ao contrário, mas ele mede aí 90 graus. Então, ele tem aí um lado de 3,2 centímetros. Ele não está dizendo nem quem é a medida de um lado e nem quem é a medida do outro, certo? Letra E. Mas dá para ver aí pelo desenho que os três lados da letra E são diferentes. Então, ele é escaleno e também retângulo. Na letra F, três lados diferentes, 6,4, 3 e 6. Ele é escaleno. E todos os ângulos são agudos, são menores que 90 graus. Então, aí, ele é acutângulo. Questão de número 35. É possível construir um triângulo com dois ângulos de 90 graus? Se você desenhar dois triângulos, dois ângulos de 90 graus, você vai ter já duas medidas. Uma de 90 com outra de 90. 90 mais 90 forma 180. Eu não consigo fazer um triângulo. Por quê? Porque a gente tem uma observação que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180. É isso, então. Se eu tiver os três lados, tem que medir 180. Aí ele quer que eu faça dois ângulos de 90. Se eu fizer dois de 90, já dá 180. Então, eu não posso fazer. Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, eu tenho que ter três lados para medir 180. Letra B. Quantos ângulos obtusos podem ter em um triângulo? Só posso ter um ângulo obtuso, porque senão eu vou passar de 180 graus. Ok? Então, a aula de hoje sobre triângulos. Nas próximas aulas, vamos ainda falar de triângulos e vamos ficar agora com a nossa atividade para casa. Hoje, dia 4/12, atividade de casa. Livro, páginas 243 e 244. Na página 243, tem a primeira questão
sobre quadriláteros, a segunda questão, a terceira. E na outra página, 244, temos somente a questão 39 e a questão 40, falando sobre quadriláteros, que são as figuras de 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, que nós também já conhecemos. Então, já vimos ponto, reta e plano, que são os entes primitivos. Já vimos ângulos, triângulos e vamos continuar as próximas aulas com quadrilátero. Tenha um bom final de semana e boa aula a todos.